1 Samuel 15. 1 Samuel capítulo 15, vamos tratar do livro do capítulo todo. Vamos lembrar até aqui o que nós já vimos sobre Saul. É importante nós lembrarmos características de Saul, né? Saul foi pedido pelo povo, lembre-se disso. Até a raiz do nome deles, Saul, vem do verbo pedir. Ele foi pedido. Ele foi o pedido do povo. Mas quem levanta Saul? Deus. Deus levanta Saul, mas o pedido é motivado por uma ambição incrédula, né? Nós queremos um rei conforme as outras nações. Foi isso que os anciãos pediram para Samuel. Então Saul aparece nesse contexto. Deus vai dar ao povo Saul, é Deus quem levanta, até aquele episódio, né, no capítulo 10, capítulo 9 e 10, né, que a questão das jumentas do pai, né, era tanto cômica, mas vai mostrando as características de personalidade de Saul. Quem é Saul? É alguém que não é líder. Quem lidera ele na busca das jumentas é o moço dele. Ele não sabe quem é Samuel, ele não sabe onde mora Samuel, ele é alienado da vida religiosa de Israel, ele não sabe coisas básicas para alguém saber, mas ele é alto e bonito, né? Ele fisicamente, na aparência, ele é aquilo que o povo queria. E sempre que Samuel vai falar com o povo acerca de Saul, o tom é de juízo. Lembre-se disso, o tom é de juízo. Samuel sempre lembra o povo, não é? Deus guiou vocês até aqui, desde o Egito. Lembra? É uma constante. Mas vocês não confiaram no Deus que sempre esteve adiante de vocês nas batalhas. Então está aí o seu rei. E aí, na unção de Saul, nós temos lá Samuel dando 3 sinais para ele, para que ele entenda que é uma palavra do Senhor mesmo. Saul depois, quando ele é exposto ao público como rei, é um momento também cômico, né? Ou cômico, porque ele está escondido entre as bagagens, o povo sabe quem é, ele também não está presente, ele não se faz ver ali, mas ele já tinha sido ungido, enfim, é alguém com muitas dificuldades. No capítulo 11, temos uma batalha contra os Amonitas, Naás, rei dos Amonitas, e Saul lidera e vence. E ele dedica essa batalha ao Senhor, não, o Senhor que venceu por nós. Queriam até matar aqueles que falaram mal dele, ele falou, não, ninguém vai morrer não, o Senhor é quem nos deu a batalha, quem nos deu a vitória, ele é proclamado rei em Gilgal. Então, no capítulo 12, Samuel é a despedida de Samuel, ele novamente tem um discurso de juízo falando para o povo. O rei de vocês está aqui, mas vocês abandonaram o Senhor. Não se desviem de ouvir a voz de Deus. Não se desviem, obedeçam o Senhor em tudo. E logo em seguida, capítulo 13 e 14, a guerra contra os filisteus, aparece o personagem Jonatas, né? E nós vemos que depois de Samuel ter dito, obedeçam ao Senhor em tudo, Saul não obedece. Jonatas toma a frente de tudo. Ele tem fé, né? Jonatas é um contraste muito claro com Saul. Eu até trouxe uma que eu não coloquei semana passada, algo interessante aqui, um contraste de Jonatas e Saul. Eu acho que vale a pena colocar para que nós vejamos Jonatas e Saul contrastados. Olha só, capítulos 13 e 14. Peguei o meu. Você põe para mim a pilha aqui no meu laser. Olha lá, nós temos contrastes entre Jonatas e Saul. O sucesso de Jonatas, o medo de Israel. Saul é insensato, causa aflição em Israel. Jonatas tem sucesso, lembra, ele vai com uma pessoa só, ele vai subir a montanha lá, a íngreme, lá ele vai. O Senhor mandou, nós vamos. Livra Israel. Saul é insensato de novo, faz um voto para ninguém comer, lembra, foi semana passada, ninguém come, jejum. Israel tem aflição. Sabedoria de Jonatas, ofensa de Israel, insensatez de Saul, intervenção de Israel. Veja que Israel, quando é ligado a Jonatas, tem livramento, tem solução. Quando é ligado a Saul, tem insensatez, tem sofrimento, tem aflição, quando Saul está liderando de alguma maneira. Então esse contraste é interessante, tá? Nós vamos ver isso com Davi.
também vai ser um contraste que o autor vai querer fazer. Ok? Vamos lá, obrigado. Então hoje, esse capítulo 15 é central na história do rei Saul. Tá? Deus deu outra oportunidade de Saul provar o seu valor, ou um teste para a obediência de Saul. É um capítulo central aqui. Lembra que no capítulo 13, Samuel anunciou que a dinastia de Saul não herdaria o trono. Lembra disso? Porque ele sacrificou, ele não esperou 7 dias, ele perdeu a dinastia. Hoje Saul perde o trono. Ele é rejeitado do trono de Israel, porque tem uma desobediência explícita. Tá? Nós vemos uma característica de Saul muito forte, que é importante lembrarmos aqui. Ele tem muito ritualismo religioso vazio. Lembra, ele quer trazer a arca, ele quer sacrificar, ele quer fazer ritos religiosos, mostrar a aparência de piedoso, mas ele está longe do Senhor, ele desobedece, querendo aparentar religiosidade. Aí isso é Saul, vamos ver muito isso hoje, ok? Vamos lá então, terminamos a semana passada com um resumo da história de Saul, não é? Lembra, terminou a questão do voto com um resumo da história de Saul. Ele teve vitórias entre vários povos, lembra disso? Ele ganhou de vários povos ali, teve muitos filhos e filhas, ele teve pessoas do seu exército que eram seus parentes, enfim. E termina o capítulo 14 dizendo: por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava. Saul lutava contra os filisteus e ia agregando homens fortes. Termina assim o capítulo 14, lembrando que antes desse resumo da história de Saul, nós vemos o voto insensato dele de greve de fome dos seus soldados, e Jonatas resolvendo as coisas, né? Jonatas resolve as coisas, Jonatas é contra o pai, e nós vemos uma insensatez de Saul. Ok, termina esse capítulo 14, e aqui nós vamos no capítulo antes da chegada do rei Davi. Gente, rei Davi é algo importantíssimo na Bíblia, importantíssimo, mas na semana que vem. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, ou literalmente ouça, escute agora as palavras do Senhor. Então Samuel agora reaparece a Saul. Samuel volta a Saul para dar uma palavra de Deus a Saul, dizendo o que primeiro? Você foi ungido por Deus. Olha a primeira palavra que Samuel dá a Saul. Lembra? A tua preocupação primeira, Saul, é ouvir a palavra de Deus. Você é rei, mas quem é rei sobre Israel? O Senhor é rei. Você representa o Senhor, portanto, ouça o Senhor. Atente-se ao Senhor. Tá? Você se tornou rei pela unção do Senhor. Então, você deve seguir o que o Senhor mandar. Executar as ordens de Deus era obrigação de Saul. É assim que Samuel fala com Saul nesse encontro aqui. Atenta-te. Eu te ungi sobre rei, sobre o povo, então atenta às palavras do Senhor. E o que o Senhor vai dizer a Saul por meio de Samuel? Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Lembram-se desse episódio? Os Amalequitas. Vamos voltar lá para Êxodo 17, rapidamente, não quero ler tudo de Êxodo 17, mas vá lá para Êxodo 17. Êxodo 17 é quando Israel, já livre do Egito, já tendo passado pelas águas de Mara, já tendo recebido maná, encontra agora, já tendo recebido água da rocha de Refidim, agora veio um povo do deserto para pelejar contra Israel. Tá? É aquele episódio que Moisés fica com as mãos levantadas, lembra? Arão e Ur ficam segurando, quando Moisés cansa, Israel perde. Quando ela é levantada, é nesse episódio, os amalequitas atacaram Israel no caminho, e Deuteronômio 25 vai dizer que foi pela retaguarda, pegando os mais
cansados, pegando os piores de Israel, os amalequitas, os mais idosos, os mais frágeis. Foi assim que os amalequitas pegaram Israel. Agora, quem eram os amalequitas? Descendente de quem? Lembra, quando tem genealogia na Bíblia, não é à toa, gente. É chato de ler, eu sei, mas a gente tem que... O errado somos nós, né? Que achamos chato. Mas tem propósito. Se você se lembrar, Esaú teve um filho com Ada, uma hitita, uma cananita. Amaleque foi o filho deles. E quando Esaú recebe lá a bênção de Isaac, lembra que Jacó pegou a bênção no lugar dele, né? E aí, pai, e agora para mim ter bênção? Tem. Seus descendentes vão viver em uma terra que não dá, que não prospera, deserto. Amalequitas são o povo do deserto, o povo que vive no deserto, são nômades, eles vivem no deserto, eles são descendentes de Esaú. E agora veja, quem fala, castigarei Amaleque, chegou a hora de Amaleque acabar, porque veja aí Êxodo 17, 16, e disse Moisés, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Em Deuteronômio 25, era para Moisés escrever isso no livro, vai ter guerra contra Amaleque de geração em geração. Agora em Deuteronômio 25, do 17 ao 19, diz assim, ó, Deuteronômio 25, lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saía do Egito, como te veio ao encontro do caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Gente, Deus mandou Moisés dizer para o povo, Amaleque vai ser destruído, porque pegou Israel no caminho, na retaguarda. Escreve, eu vou abater Amaleque um dia. Quando vocês estiverem na terra, quando chegar a hora, Amaleque vai ser destruído. E agora Samuel diz para Saul, em nome de Deus, Deus dizendo, eu vou castigar Amaleque pelo que fez. Então o cálice da ira de Deus chegou no limite para Amaleque aqui, tá? O dia do juízo chegou, e seria por mão de quem? Saul. Saul iria cumprir o que Deus disse lá no Êxodo, em Deuteronômio, eu vou apagar Amaleque da história, tá? A medida dele estava cheia. É o Senhor que vai se vingar. Veja, eu castigaria. A vingança aqui é do Senhor. Não é um ataque de defesa, não é uma guerra de defesa, percebe? Nas outras, os filisteus vieram, Israel se defende. Aqui é o Senhor falando, eu vou atacar, porque eu quero acabar. 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque, é Samuel falando a Saul, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe pouques. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Uau! Então vamos tentar entender isso aqui, porque esse texto pega muitos de nós, né? A gente recebe muitas perguntas disso. Que Deus é esse, né? Do Antigo Testamento, esse é o Deus do Antigo Testamento. E isso é muito usado contra a gente. Isso. Também. Não é um Deus cruel. Mata tudo, que mata todo mundo da terra. Então veja, vamos lá, vamos entender isso para a gente explicar essa questão aqui da vingança de Deus, tá? Saul foi enviado para vingar uma injustiça antiga. É um povo que atacou Israel. Israel saiu do Egito, vencendo a maior potência da época. Ou seja, o Deus de Israel, para esse cenário aqui, é luta de Deus contra Deus. Lembra, o Deus de Israel venceu o Deus do Egito. Para os povos em redor, não tem páreo para o Deus de Israel. Venceu a maior potência. Acabou com os deuses pretensos egípcios. Acabou com o faraó. Esse povo sai e os amalequitas atacam esse povo. Lembra que Moisés falou, não temeram a Deus. Eles sabiam quem era Israel, quem era o Deus de Israel, e atacaram pela retaguarda. Então olha aqui, tem uma justiça sendo feita. Primeira coisa que a gente tem que entender, tem uma justiça sendo feita. Cabe a Saul então executar a sentença que foi dada por Deus há mais de 300 anos. Deus sentenciou o fim desse povo, tá? Como eu disse, descendente de Esaú, inimigos do povo de Israel.
tentaram impedir Israel de andar, de chegar até o Sinai, e foram condenados à destruição. Até Balaão profetizou o fim dos amalequitas lá em Números, tá? Deus havia sido longânimo, esperou esse tempo para aniquilá-los. Então, quando um povo se levanta contra Israel, o povo se levanta contra o Deus de Israel. E foi isso que os amalequitas fizeram. Então se estavam se opondo ao Todo-Poderoso, ao que libertou Israel do Egito. Então, esse acontecimento aqui, essa ordem é diferente. Como eu disse, não é uma guerra de defesa de Israel. É Deus fazendo justiça, como ele disse. É uma chamada guerra santa. Deus está usando Israel para levar juízo a um povo iníquo, a um povo mau. Israel é um instrumento de Deus para que Deus aplique a sua justiça. É assim que a gente tem que entender essa ordem. Israel é Deus aplicando justiça e eliminando pecadores que se opõem a ele. Tá? É um juízo em nome de Deus. E por isso que ele diz, você vai acabar com tudo, porque tudo vai ser sacrificado, porque eu quero exterminar esse povo. Tá? A questão aqui é que Israel não pode ter vantagem material do que sobrar, porque é uma guerra santa, vai eliminar, não pode pegar o que sobrar, porque isso é do Senhor, a vingança é do Senhor, não pode ter sobra, não pode ter despojo, então é tudo, não peguem nada. Eu fui crente há 15 anos e está aqui escrito, e a primeira vez que eu tinha reparado isso, que agora, eu sempre achei que era defesa. E estava escrito um versículo antes, que não. Eu vou castigar, sim, pois não. Eu nunca tinha reparado, eu estou bem surpresa e bem decepcionada comigo mesma, mas enfim. Mas assim, ele falou, Saulo está falando, Samuel falou isso para Saulo. O Saulo ele entendia que era um castigo, ou seja, ele entendia que era para eliminar tudo. Ele entendeu que era para fazer. Nós já falamos aqui uma vez, Saul, aqui a Bíblia não fala os detalhes que a gente queria saber, a Bíblia fala o que o autor quer nos mostrar, mas Saul conhece a palavra de Deus, Saul conhece as leis levíticas, Saul conhece. A Torá era lida, tem Shabbats, tem sábado semanalmente, tem festas anuais. Saul conhece a história de Israel. Esse então, o ponto, porque Samuel está dizendo, chegou a hora dos amalequitas, Deus vai fazer justiça agora. Sim. Então você, Israel, é um instrumento da justiça. Então isso não é um Deus injusto, não é um Deus mau, é um Deus justo. Ele está punindo um povo que o afrontou visivelmente, afrontou o seu povo e afrontar ao seu Deus. Ou seja, ele tinha plena consciência que era para ser feito. Exato. Por que era para ser feito? Isso aqui é uma limpeza ética, não é étnica. Okay. Deus está contra pecadores, que a gente vai ver mais para frente, que sacrificavam crianças a deuses, que faziam orgias para cultuar deuses. Então não são inocentes. É essa a ideia que o povo de fora tem. Não são inocentes. São povos que fazem mal a outras pessoas e fizeram mal ao povo de Deus. Pastor? É que quando Deus fala, acho que em Êxodo mesmo, ele fala que eles rejeitaram Deus. Então já vem com um pacote. Isso. E o problema não era com Israel, era uma afronta a Deus. E todas as vezes que a gente lê num extermínio que não pode levar nenhum despojo, é o caso de Jericó, não podia levar. Por quê? Porque era uma condenação de uma relação adversa a Deus. Não era nem em relação ao povo, nem em relação a Israel. Era uma relação adversa, diretamente afrontosa ao Deus de Israel. A Deus. Então, nem os animais. Nada, porque tudo vai ser exterminado. Então, se eu vou pensar, necessariamente, eu levaria os despojos. Isso, que era o comum, levar despojo. Para ensinar, alguma coisa assim. Deus falar que nem isso. Nada. Nada. É a chamada, é o haré, que é o destrua totalmente. Às vezes Deus fala isso, e algumas vezes, porque é um castigo de Deus diretamente ao povo que o rejeitou e que o afrontou. Então acaba, ninguém pega nada.
porque isso eu estou acabando, então é meu, tudo tem aí é meu, é como se ele dissesse, eu estou lutando e ninguém pega nada, porque é minha vingança agora, ok? Então Israel é um instrumento disso, tá? Então nós sabemos que assusta, mas é justiça de Deus sendo feita. E Saul já sabia da história que isso podia ser pedido de Deus, que Deus pediu para Abraão sacrificar o filho de Isaac. E ele ia obedecer, né? Então, para o estranho também, que diferença ia fazer? Ali era uma prova, né? De Isaac era uma prova da fé de Abraão, mas eu entendo que o teu raciocínio se pediu até Isaac, que não é que era do povo, imaginam que não é do povo, é justo no mínimo, mas tinha mais que tinha a história dos amalequitas, toda uma história passada de afronta ao povo de Deus, que atacou pela retaguarda. Deus falou, eu vou apagar, escreve que eu vou apagar, tá? Está lá em Êxodo. Posso dar mais um spoiler? Vai. A gente vai chegar lá na frente de Amã, quando Esther vai defender o povo. Amã é alguém que sobrou disso aqui, do rei Agag, são os agagitas. Os agagitas, que Amã era uma amalequita, o descendente dos amalequitas. Sobrou. E queria exterminar o povo de Israel. Isso. E aí Deus de novo entra. É isso aí. Foi não, Josi? Sodoma e Gomorra também, Deus não usou o povo para matar outro povo, mas matou diretamente. Diretamente. Ali é um juízo direto. Às vezes ele se choca com a justiça de Deus, mas às vezes ele usa alguém, às vezes ele mata diretamente. Ali tinha Abraão só, né? Assim, Abraão e Ló. Mas aí Deus falou, eu vou punir. E fogo do céu caiu. E tinha criança ali em Sodoma e Gomorra. E tinha jovens. Lembre-se. Do dilúvio também. Dilúvio. Lembre-se. Deus nunca é injusto. Então lembre-se de colocar as histórias bíblicas dentro do quadrado, do quadro. Deus é santo, é justo, é bom, é soberano. Tudo, as histórias bíblicas estão dentro aqui. Se você violar um desses, quem está errado somos nós. Deus é justo o tempo todo, tá? Então essa era a ordem. Está clara a ordem para você? Tudo, Saul. Nada tem que sobrar. A guerra é minha. É uma vingança minha. Não é de vocês. Então é tudo meu. Então não peguem nada. 4. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Então Saul toma providência imediata, reúne os homens. Em Telaim nós não sabemos onde é, tá? É uma cidade não identificada, não achei, tá? Mas possivelmente é de Judá, porque está lá em Josué 15, quando Josué divide as terras, Telaim está na tribo de Judá. Então a gente sabe que é uma terra da tribo de Judá. Deixa eu pôr um mapa aqui para a gente ver. Ó, a tribo de Judá é essa verde aqui, tá? Em algum lugar por aqui está Telaim, ok? Então a tribo de Judá. Lembra que Simeão está dentro de Judá. Saul reúne aí 210.000 homens e nós vamos ver que a guerra vai ser lá para o sul, pegando o deserto, porque a Amalequita era um povo do deserto. A maldição de Isaac sobre Esaú a tua descendência vai viver uma terra que não é fértil. Que terra que não é fértil? Sinônimo de deserto. Isso é o que Esaú colheu, tá? Então, está aí marcado o contingente. Será que Saul vai obedecer? Isso. O autor lembra, Samuel está escrevendo, e até para quem pode ser que mais para frente pode ter tido inclusive uma inserção de o reino estava dividido para mostrar que até o povo de Judá também estava nisso. O leitor posterior também, tá? Mas Entender Judá dividir só mais lá na isso. Ali era Pode ter sido acréscimo posterior para mostrar que o povo todo estava ali. Tá, entendi. Tá? O povo todo estava nesta batalha, inclusive homens de Judá. Entendi. Tá? Seguindo, 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: Ide-vos,
Retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu os não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Quem são os queneus? Está vendo? A genealogia é importante. Quem são os queneus? Descendentes da família do sogro de Moisés. Jetro era queneu. Esse povo, os queneus, se juntou a Israel quando Israel saiu do Egito e entrou na terra com Israel. Então os queneus foram um povo vindo do sogro de Moisés que creu no Deus de Israel. Então, por misericórdia aos queneus, pelo passado deles, Saul fala: saiam do meio dos amalequitas, porque eu vou destruir os amalequitas, mas não vou destruir vocês, porque vocês tiveram compaixão de nós no deserto. Saul sabia ou não sabia da história de Israel? Saul sabia da história de Israel. Ele fala para os queneus se era uma tribo de Midian. Lembra que já era de Midian? Moisés foi lá para Midian se esconder. Ali que eram os queneus. 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente ao Egito. Vamos ver esse mapa aqui, ó. Vamos, cadê o meu? Aqui está a terra de Canaã, ok? Ó, Jerusalém aqui está Canaã, tá? Olha aqui, ó, os amalequitas. Isso aqui é deserto, gente. Deserto. Tá? Isso, deixa eu dar um menos um aqui. Aqui é a rota da saída do Egito. Ó. Como sai do Egito, desce aqui, o Monte Sinai está aqui embaixo. Aqui é aquele V, tá? O Monte Sinai está aqui embaixo, o povo sobe. Nesse caminho aqui, ó, por aqui, os amalequitas devem ter pego Israel. Então, porque é Êxodo 17, Êxodo 20, eles recebem a lei aqui no Sinai. Então, 17 está antes. Eles tinham passado pelas águas de Mara já. Então, amalequitas pegaram Israel por aqui, ó. E aí, Saul desce, lembra que a tribo de Judá é a mais do sul aqui? Saul desce para pegar eles nessa região. Avilá está aqui para baixo, ó, é onde é a Península Arábica. Tá? Já que eu vejo aí, ó, ele está do lado. Sim, Edom está aqui, Edom é Esaú. Então, é Esaú também. É descendente de Esaú. Amalequitas também. Está no deserto também. Também tem um povo desértico aqui, tem um povo para cá. Então, Avilá está aqui nessa região, todo esse deserto. Então, a guerra se dá em ambiente desértico. Tá? Até o deserto de Sur, veja aí o que o versículo diz. Então, feriu os amalequitas desde Avilá, então provavelmente nessa região aqui, até o deserto de Sur, que está de frente ao Egito. Olha o ambiente da guerra. Saiu do território de Israel para pegar eles no deserto, porque Deus mandou, vai. Eles não estão se defendendo, eles estão atacando em nome do Senhor. Tudo bem aqui a geografia, se localizar aí? Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Quem mandou deixar o rei vivo? Saul deixou. Talvez para fazer escárnios, quem sabe para ser um joguete, um brinquedo, a demonstrar a sua grandeza. O fato é que Saul interpreta a ordem da maneira que ele quer. Então ele poupa o rei dos amalequitas. Vou dar mais um zoom. 9. E Saul e o povo pouparam Agag. Só isso. E o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. O mesmo termo, destrua totalmente. Não foi isso que ele falou? Haram, é esse, o harem. Aqui ele não quis fazer o harem, não quis. Porém, toda coisa vil e desprezível, eles disseram, olha, eu interpreto como eu quero, né? O que é ruim, o que é bom eu vou deixar. Então veja, encerrada a batalha, Saul tem a sua interpretação do que pode pegar ou não. Aliás, não podia pegar nada, mas ele toma a atitude. Então a população foi destruída, conforme o decreto, mas eles pouparam Agag e o melhor das ovelhas, Saul e o povo. Saul não é o líder do povo? Já veja já que ele vai explicar, ele vai se justificar, tá? Então, Saul e o povo. agora veja como não dá um eco aqui dos filhos de Eli.
Os filhos de Eli pegavam para si o melhor das gorduras, o melhor dos sacrifícios. Os filhos de Eli pegavam para si, lembra? Pegavam as carnes boas, as gorduras para eles. Ecoa o lado ruim que já foi apresentado em Samuel, filhos de Eli. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, ou seja, ficou irado, essa é a ideia, ficou indignado, é um lamento com indignação, é isso. E toda a noite clamou ao Senhor. Aqui a gente tem mais um problema teológico, né? Deus se arrepende ou não se arrepende? Né? Nós precisamos olhar isso, olhando para as escrituras todas. Então nós temos aqui mais um problema teológico. Deus se arrepende? Nós temos textos claros de que Deus não muda, Deus não é homem para que se arrependa. Já já Samuel vai falar isso neste texto. Então a gente tem que tentar entender isso de uma maneira que faça que haja coerência com o texto bíblico. Não, Deus não muda de ideia, no sentido que os seus propósitos não mudam de ideia. Ele que levantou Saul, ele que fez isso, foi ele que decidiu levantar Saul. A chave é que Deus não muda, Saul é que agiu de forma pecaminosa, e Deus se entristece por isso, Deus lamenta por isso. Esse é o sentido aqui, uma forma humana da gente entender que Deus se lamenta profundamente, porque Saul é quem muda, não Deus. Fala, Fernando. Ele conhece o ser humano interiormente, Sim. até os pensamentos. Ele não sabia que Saul ia fazer isso. Você entristece o Espírito Santo? Claro, até. E ele não sabia disso? Ué. Então, Deus está envolvido, Ele lamenta, Ele não aprova o seu pecado, ainda que Ele seja soberano desse jeito que você falou, mas Ele lamenta. O Guilherme não poderia dar algumas coisas que Deus deixa o homem fazer, e ele poderia fazer o certo. Ele quem? O homem? O homem poderia falar: não, Deus, me ajuda a fazer o certo. Tá. Né, tal. E esse homem também tem esse direito e fala: não quero fazer isso, vou fazer o errado, Deus. Eu posso falar de mim? Eu posso falar de mim. E Deus não vê assim a gente, ele também espera que a gente cresça. Exato, Ele nos ordena que façamos de um jeito E a gente e nós fazemos de outro. Muitas vezes. Deus tem pesar, tem algumas desagrado poucas, com isso. poucas Deus não vezes se a gente agrada. faz o É certo. esse o sentido. Só para eu explicar direitinho para o cônjuge, tem alguma palavra especial lá no hebraico. É a Para palavra. se arrependa-se, A palavra é essa, mas o ponto é como é que a gente tem que entender, porque já Samuel vai falar assim, porque o Deus de Israel não se arrepende. No mesmo texto, versículo 29. É a mesma palavra de arrepender. Aí a gente tem que entender como ela é usada. Aí fica difícil. Mas a gente está a um texto de 3.000 anos, em uma língua já morta, mas a gente tem alguma forma de entendê-la, mas a gente tem que olhar para o todo. Deus não muda, quem muda é Saul. Deus desaprova, Deus se desagrada, Ele está envolvido nisso de forma a dizer: eu não me aprovo isso, eu não aprovo isso, eu lamento. É uma tristeza, você entristece o Espírito Santo, que é Deus. Eu poderia fazer essa comparação desse lamentar com aquela passagem de Romanos que fala que Ele tem misericórdia de quem Ele quer, e quem é o vaso para questionar o oleiro, por que um vaso para homem, mesmo barro é... Não está no mesmo contexto. Aqui está no contexto de Deus te ordena não tomar o nome dele em vão, certo? É uma prescrição. Quando você toma, ele se alegra com isso? Não, ele se desagrada. A ideia é essa: eu me desagrado de ter colocado um lamento porque ele desobedeceu. Não seria esse desagradar, ele entristecer, porque ele sabe que eu vou colher a consequência disso, e ele não. Se eu não É uma tristeza, sim, é uma tristeza do nosso Senhor. É um lamento.
Lamento ter que destruir você, porque você desobedeceu. Ele não se alegra com a morte do ímpio, né? Existe isso. Então a gente tem que juntar. Não é fácil mesmo, mas a gente tem que juntar as coisas para não dizer, Deus não sabia que ele ia fazer. Isso eu não posso dizer. Deus não sabia que Saul ia fazer, e quando eu não me arrependi de ter feito. Não, a gente não pode falar isso de Deus, que ele não sabia o futuro. Então a gente está arrumado com outras doutrinas. Né? A gente abre uma brecha enorme para dizer que Deus não sabe das coisas. O que os textos estão dizendo é que lamenta profundamente, se entristece, desaprova, se desagrada com o que Saul fez. Ok? Então o erro de poupar Agag, poupar os animais, vai resultar no lamento do Senhor. Tá? E por que Samuel se contrista tanto assim? Imagina, Samuel foi quem ungiu. Samuel foi quem... Você imagina isso? Ele se sente parte dessa tragédia. Samuel viveu, Samuel conviveu, Samuel viu as coisas. Ele estava despedaçado por dentro porque o Senhor acabou Samuel para ele. Então é um misto, né, de revolta, de tristeza, de raiva, Samuel também está lamentando. Passou a noite inteira com essa ira, esse lamento profundo, porque Saul fez o que fez. Samuel não tinha prazer no fracasso de Saul. Ele fala, que bom que Saul... Ele lamenta isso, né? Ele está lamentando as ações de Saul, mais do que interceder. São 40 anos, né? Pois é. É um processo, é que são poucas Páginas, parece que é do dia seguinte, né? Mas o texto começa. Samuel foi falar, quando? Não sei. Em determinado momento, Samuel foi falar com Saul que Deus mandou matar os amalequitas. Mas ele reinou 40 anos, segundo Paulo diz lá em Atos. Então, olha só, é um processo que traz tristeza a Samuel. Deus fala para ele, eu lamento ter constituído, me dá tristeza. Não é? Então ele não executou a minha palavra. Então Samuel madrugou para encontrar Saul. Então Samuel passa a noite lamentando. Amanhece, logo de madrugada, ele vai encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se aquele. Ou seja, falaram para Samuel. Veja, olha aqui a língua portuguesa, né? Olha só. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E foi anunciado aquele quem? A Samuel, foi o primeiro nome citado. Se fosse a este, seria Saul. Então, quando ele foi procurar Saul, anunciaram para Samuel assim, ó, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Tudo bem? A língua portuguesa aqui. Avisaram a Samuel. Sim, entendi. Tá? Aquele aqui é Samuel. Isso aqui é um recurso da língua portuguesa. Você tem dois nomes. O que foi dito primeiro, você vai se referir àquele. O que foi dito por último, este. O mais perto é este. O aquele é o último. Tá? Então, disseram. Alguém disse a Samuel, ó, Saul já chegou ao Carmelo. Esse Carmelo aqui não é o Monte Carmelo. Tá? É uma cidade em Judá. O Monte Carmelo está lá em cima. Onde Elias e os profetas de Baal tiveram aquela questão lá. Esse Carmelo é uma cidade aqui de Judá. Também pesquisei, não consegui achar, mas está em algum lugar por aqui, ó. Entre Hebron e Judá. Está por aqui esse Carmelo, é uma cidade de Judá. Tá? Então, Saul foi até essa cidade e fez o quê? Levantou para si um monumento. Levantou para si um monumento da vitória. Qual foi o último monumento que alguém levantou de uma vitória? Samuel, quando levanta, até aqui nos ajudou o Senhor, não é? Ebenezer, não é? Até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel faz isso. Saul agora, uma guerra que ele desobedece a ordem de Deus, pega um rei, pega os melhores animais e ergue um monumento para si. Ora, aparece muito reis de outras nações que fazem isso, mas não foi vocês que pediram? Um rei como as outras nações, que quando ganha, ergue um monumento dele. Saul faz isso. Ele ergue um monumento para si. Então Samuel é avisado disso, olha, ele passou em Carmelo, fez um monumento para ele e foi para Gilgal, onde ele tinha sido, lembra, Gilgal foi o lugar onde foi aclamado o rei. Então Samuel vai para Gilgal. Gilgal não era a casa dele?
Não. Gilgal é uma cidade importante aí de alianças de Deus. É uma cidade que remete às alianças de Deus aqui em cima, ó, Gilgal. Tá? Cidade de Samuel, Ramá. Cidade de Saul, Gibeá, de Benjamim. Então, Saul age como um rei das outras nações. Próximo ponto de 13. Veio, pois, Samuel, então agora eles se encontram. Samuel vai até Saul, agora sabe onde ele está, até Gilgal e vai. E Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. A gente sabe se ri ou se chora. Porque Saul recebe Samuel falando: bendito do Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou. Saul fala isso para Samuel, né? Com todo o ardor da vitória, né? Ele sauda Samuel com entusiasmo. É uma personalidade dele muito que a gente já viu, né? Ele é alguém externamente piedoso. Ele sempre foi externamente piedoso, Saul. Assim, Samuel não sabia que ele tinha pegado os bois, as ovelhas e tudo. Samuel não sabia? Ele acha que Samuel. Ah, sim, ele acha que Samuel não sabia. Samuel Aí vai eu aprender. obedeci tudo. Obedeci. Entendi. Aí Samuel fala um negócio interessante. Que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Parece que tá falando com criança, né? E que mugido de boi. Quem fez isso? A criança cheia de tinta, não fui eu. Né? Quem que derrubou a tinta? Toda a mão de tinta, eu não. É exatamente isso. Teve quanto tempo Deus deu para Samuel para Saul. fazer as coisas certas? Deu tempo. E deu mais uma tentativa, porque Mais uma tentativa. o capítulo 15 é o último dele, porque antes ele sacrificou, porque ele não podia, fez voto ruim, e deu de novo. Mata os amalequitas, todos. Aí ele faz isso. Ou seja, Samuel agora vê que com o Saul tem rebanhos. Saul, como assim rebanhos com Saul? Que mugido é esse? Respondeu Saul. Antes de responder, deixa eu contextualizar, porque aí fica fácil. Eu joguei na loteria, pastor, eu ganhei e trouxe o dízimo. Trouxe o dízimo. Agora leu o texto. É isso aí. Eu ia dar esse exemplo. Já me deu, mas tudo bem, ótimo. Porque assim, a justificativa agora é essa. Foi piedoso, trouxe o dízimo da Mega Sena. Vamos sacrificar. Para o Senhor. Fiz para o Senhor. É exatamente essa analogia. A externalização de uma piedade vinda de desobediência. Não, mas eu fiz para Deus. É exatamente isso. Então, o que responde Saul? Pequei contra o Senhor. Não. Vamos lá. De Amaleque os trouxeram. Os trouxeram? Você não é rei. Não, eu não tenho nada com isso. Trouxeram dos Amalequitas. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor. Olha aí. Teu Deus. Gente, é tanta coisa, né? O resto, porém, destruímos totalmente. Gente, olha a justificativa. Você está ouvindo animais? Eles trouxeram, né? Trouxeram do povo. Era o mais sensato a fazer, parecia, aliás, era para sacrificar o Senhor, né? Para o sacrifício, olha, para atos religiosos. E de quem é a culpa? A culpa é minha, eu ponho em que eu quiser, né? Eles o trouxeram, né? Eles o trouxeram. Eu não. Dissimulando e falando a verdade, porque certamente ele não puxou a corda de nenhum daquele gado. Foi eles mesmo que trouxeram. Trouxeram, exato. Isso te lembra alguém de Gênesis 1, Gênesis 3? A mulher que tu me deste. Não é? Adão está voltando a ser revisitado aqui. Foi ela. Então, vamos lá. Ele quer benefício para si, igual o rei de outras nações. Querem benefício para si. É uma piedade, né? Foi para a oferta ao Senhor, olha isso. 16. Então disse Samuel a Saul: espera, eu te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Então aqui, alguns estudiosos falam que esse espera de Samuel pode dar a entender que Saul tivesse indo embora. Falou e quis sair. Samuel, pode ser, nós não sabemos, mas espera que vai ter uma resposta para isso.
Você me deu a tua explicação, não é? Então espera que agora o Senhor falou para mim e eu vou dizer. E aí Samuel tinha uma mensagem do Senhor e Saul sabia que é melhor parar e ouvir. Fala então a mensagem. 17, prosseguiu Samuel. Porventura, Saul, sendo tu pequeno aos teus olhos, lembra que ele falou isso quando Samuel ungiu? Ele falou, mas quem sou eu da tribo de Benjamim? Pequeno, uma família pequena. Aí Samuel volta a isso. Você era pequeno, né? Uma família pequena. Quando ele era pequeno aos olhos próprios. Quando ele se achava que não merecia. Quando Samuel falou, você vai ser rei. Mas eu sou da família. Ele achava, ele tinha uma visão dele menor. Ele acabou de erigir um monumento ao seu. Agora ele a sua não imagem, se acha né? mais assim. Não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Então olha só, você está colocando a culpa no povo, não é? Quem é o rei aqui, Saul? Quem é o cabeça do povo? Que você acabou de dizer que o povo pegou os animais. Quem é o cabeça desse povo? Quem é o líder? Você que é o líder, que foi ungido, pequeno como era, mas o Senhor colocou você por cabeça desse povo. Então, você pode falar, você ergueu um monumento para a sua própria honra. Então você sabe tudo dessa batalha, inclusive isso que fizeram. Enviou-te o Senhor, 18, a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores. Veja aqui mais um item para a gente adicionar os amalequitas. Não é inocentes, estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminarem. Então Samuel repete a ordem. Saul, Deus falou para você acabar com esse povo todo. Meu Deus, Saul, meu Deus do céu. A Fernanda está desesperada ali. 19. Por que, então depois de apresentar, você era pequeno, né? Deus colocou você cabeça. Aí Deus mandou você acabar com tudo. Então agora a pergunta, por que você não atentou? Lembra qual era a ordem de Samuel? A ordem de Samuel lá para o povo, capítulo 10, quando ele se despede, capítulo 12. Atentem ao Senhor, atentem à palavra do Senhor. Aí ele repete isso aqui. Por que você não atentou ao Senhor, mas lançaste ao despojo? Olha aí. Ele lançou a sopra de guerra e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Por que você fez isso? Lembra em Juízes? O que é fazer o que é mal aos olhos do Senhor em Juízes? Era ir atrás de ídolos. É a mesma expressão aqui. Você fez o que é mal. Tudo bem, o pecado dele foi tomar o despojo, para matar tudo, não para explorar nada. Ele pega animais, mas você fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Já a gente vai ver sobre essa questão de idolatria, que pode ser uma questão do coração de Saul aqui. Porque já que ele ergueu uma estátua para ele, vamos juntando as peças. Ele está virando um ídolo para ele mesmo, né? Assim, Vamos juntar as peças. Ele acaba de erguer um monumento em homenagem a si. Ele faz o que ele quer da ordem. Ele interpreta a ordem de Deus como ele quer. Não é Adão. Você interpreta como você quer. Mas vamos lá. 20. Então disse Saul a Samuel. Vamos lá. Pequei. Ainda não. Ele de novo se justifica. Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí. Está brincando comigo? Ele trouxe o rei, mas o povo eu destruí. Mas o povo, 21, tomou do despojo das ovelhas e bois o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal, que era um local de aliança de Deus. Então, não tem arrependimento ainda. É só justificativa, desculpas, é fácil falar isso, né? Saul está dizendo que, olha, a obediência parcial serve também. Não é isso? Eu obedeci parcialmente, não serve? Eu trouxe a Agag e os animais, aliás, os animais estão para sacrificar. Eu fiz o que o Senhor mandou. Eu destruí. E o povo trouxe. O povo tomou. Ele não consegue reconhecer-se falho aqui. Ele está brincando de ser Deus, né? Desculpas. 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender
melhor do que a gordura de carneiros. Aí acabou, né? Aí Tem uma outra passagem no livro, não quero sacrifícios. Onde que é esse texto? Salmo 51. Salmo 51 fala, tem esse eco aqui. Mas olha só o que Samuel diz. Ô Saul, você acha que você trazer seu dízimo da loteria é piedoso? Você acha isso mesmo? Você acha que você vai, que uma desobediência e o fruto dela, você fala, não, mas é para o Senhor, você acha que Deus se agrada? Deus quer alguma coisa disso? Em outras palavras, é isso. Você acha que Deus quer esses animais? Ele quer teu coração, Saul. Ele quer você. Ele quer a tua obediência. Ele não quer o que você está mostrando aqui, fruto de desobediência. Ele não se importa. O Salmo diz que tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. E você está querendo comprar o favor de Deus com isso? Sabe, às vezes a gente acha que a gente pode enganar Deus. As aplicações são para nós, gente. Como são para nós isso? A gente dá desculpa que quiser para Deus. E ainda desculpa piedosa. O Senhor sabe da minha vida. Isso. Era a congregação. Tinha um rapaz, conheceu ele jogou sozinho. Na igreja? Jogou e ganhou. Sozinho. Só 13 pontos. Aí ele foi levar um dia para a pastor e o pastor não aceitou por ser da igreja. E sabe qual foi o fim dele depois? Gastou o dinheiro todos os meses. Uma pena, né? Uma pena. Mas é essa a ideia, assim, sabe? Deus não precisa dessa doação. Ele quer o teu coração quebrantado. É isso que Ele quer. É isso que Davi fala no Salmo 51. Coração quebrantado e contrito não rejeita. Sacrifício e ofertas, mas o coração quebrantado Deus não rejeita. Isso é hipocrisia. Essa passagem já foi usada contra mim para obedecer liderança. Na minha outra igreja. Lá no meu comecinho, quando eu era adolescente. Pena. Mas olha só, o Senhor quer a nossa obediência. Mais do que ritos. Mais do que ritos para fingir que somos piedosos. Ele está vendo a nossa obediência. É isso que Samuel fala. Agora o 23, olha só. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Agora olha que forte isso aqui. A rebelião, ou seja, você se rebelar contra o Senhor, como você fez, é como feitiçaria. O que faz um feiticeiro? O feiticeiro manipula divindade, manipula poder espiritual. O que Saul quis fazer? Saul quer ser um manipulador de divindade. Não, mas eu trouxe sacrifício. Você não me manipula. Quem faz isso é feiticeiro. Essa tua rebelião em desobedecer, em ficar no pecado e tentar me agradar com desobediência é feitiçaria, é tentar me manipular. E é idolatria, e a obstinação é idolatria. Por quê? Porque você é o teu ídolo, Saul. Você quer fazer o que você quer. É teimosia. Você quer fazer o que você quer do teu jeito. Quem é o Deus então, Saul? Você. Isso é idolatria. Você não precisa ter um ídolozinho para se mostrar. Basta você querer fazer o que você quer do seu jeito. Você está servindo a quem? A si. Bem-vindo ao ídolo chamado você. É isso que você é, um feiticeiro e idólatra. Você quer me manipular e você quer fazer como você quer dos seus termos. Estava adorando ele mesmo, né? Isso. Ele sabia a vontade de Deus e desobedece deliberadamente. E ainda dá desculpa, né? E agora, qual é a conclusão? Deus te rejeitou. Você rejeitou o Senhor e Deus está te rejeitando agora. Acabou o teu reinado. No capítulo 3, a tua dinastia acabou, não é? Agora aqui acabou você. Você não é mais ele. Deus te rejeitou agora. 24. Então diz Saul: finalmente, né, gente? Pequei. Mas peraí. Pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Porque temi o povo e dei ouvidos à tua voz. Isso, só uma curiosidade. O que
Ele está comparando a idolatria aqui, ó. Aquilo que tinha no juízo. É como a idolatria e como a culto a ídolos. Como é uma comparação. A obstinação, você ser teimoso em desobedecer, é como se você tivesse ídolos do lar, ou como idolatria. Você serve, você teima, você fica no caminho errado, você teima em servir algo que não é Deus. A teimosia em desobedecer é como se você servisse ídolos. Ah, sim, mas só por louvar. É um termo comum para os ídolos que as pessoas tinham em casa. Lembra que Mica fez um ídolo do lar lá, a mãe dele roubou dinheiro, aí ele roubou dinheiro a Raquel levou ídolos do lar. Eram pequenos ídolos, tá? De madeira ou de algum. É isso, é adorar a pequenos Em ídolos. casa uma imagem. Sim, é ter em casa uma imagem. Em casa uma imagem. Desculpa. Tranquilo, então Saul reconhece que ele pecou. Olha, eu errei, eu transgredi, tá? Eu fui negligente aqui, ele é culpado, mas olha o que ele confessa: eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. A ordem é sempre dê ouvidos ao Senhor. Temor de homens aqui, isso é um texto muito claro para temor de pessoas, e é um pecado que nos pega. Muitas vezes nós fazemos coisas com medo do que vão pensar de nós, e isso nós desobedecemos a Deus. Isso é temor de homens, é um pecado que pega todo mundo em diversas áreas. O que vão achar de mim se eu fizer isso? Então eu não vou fazer. Temor de pessoas. Todos nós temos isso. Pensa aí, por que você não evangeliza mais do que você deveria? Possivelmente temor de homem está aí. Você tem medo do que vão falar. Medo de pessoas. Esse é um pecado que pega todo mundo, gente. Em diversos níveis. No trabalho, então. Trabalho, família. Não, assim, no trabalho é porque você ainda tem o medo de perder o emprego por alguém pensar. Ou isso você aquilo de obedecer a Deus ou aos homens, você opta por obedecer a homens porque você tem medo do que vão falar ou fazer com você. Isso é temor de homens, esse é o pecado de Saul. Ele temia o povo. Mas quem era o rei? Ele era o rei. Ele era o rei. Ele temeu homens e não temeu Deus. Ele temeu homens e não obedece a Deus. Isso é um pecado que nos pega. 26. Porém Saul disse, aqui, 25, né? Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Ele pede perdão para Samuel. Perdoa-me. Ele fala com Samuel, isso ele não fala com o Senhor. Essa é a conclusão. Porque mais uma coisa que diz que ele não estava arrependido olha só, bom, Samuel fala para ele: eu não vou tornar com você, eu não vou voltar para você, porque você rejeitou a palavra do Senhor, e ele te rejeitou para que não sejas rei sobre Israel. Deus te rejeitou, Saul. Acabou, cara. Você fez isso deliberadamente. Virando-se Samuel para ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel fala: acabou, você está rejeitado. Sai, Saul tenta pegar Samuel, rasga a borda do manto dele. E ali vira uma ilustração vívida do que o Senhor fez. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor que tu. Isso que aconteceu agora ilustra o que o Senhor fez. Está rasgada a relação, você e o Senhor, e Ele vai dar o reino a outro que é melhor que você. Semana que vem. 29. Também a glória de Israel não mente. É o Senhor, o nome para o Senhor. Nem se arrepende. Olha aí. Porque não é homem para que se arrependa. O que a gente pode entender aqui? Se arrepende ou não? Agora no mesmo texto. O que Deus decidiu aqui? Eu rejeitei Saul, eu não volto atrás. Porque Deus não é homem que se arrepende. Percebe? Lá Saul pecou. Eu lamento. Eu estou triste pelo que Saul fez. Eu me arrependo disso. Aqui eu não volto atrás. Percebe a diferença? Deus te rejeitou, ele não volta atrás não. Acabou para você. Deus não muda, né? Essa é a coerência de Deus.
30. Então disse Saul. Agora olha como aqui evidencia que não tem arrependimento em Saul. Parece que tem, mas aqui ele evidencia que não tem. Pequei. Honra-me agora, porém, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor. Qual é a preocupação de Saul? A reputação dele. Não tem arrependimento, gente. Tem preocupação com ele mesmo. É um idólatra de si. Honra-me. Samuel, não, peraí, vai comigo para que eu não fique mal para o meu povo e para Israel. Pro meu ego. O meu ego. Ele não se preocupa com a honra de Deus, ele se preocupa com a honra dele. Engraçado que ele falou, teu Deus, né? Meu povo. Percebe? Isso tudo são detalhes que tem que ser captados. Excelente. É o teu Deus, é o meu povo. A honra é dele, ele não quer perder honra. É isso que ele se preocupa. Ele tem um arrependimento falso aqui. Então Samuel seguiu a Saul e ele adorou o Senhor. Olha só. Samuel seguiu a Saul. Samuel deixa Saul ir na frente. Isso é interessante. Samuel não vai na frente para liderar Saul na adoração e no pedido de perdão. Samuel está abandonando Saul. Samuel vai, a gente não sabe exatamente o porquê. Talvez Samuel vai acompanhá-lo, porque Samuel vai sentir pena. A gente vai ver, ele tem pena, ele lamenta por Saul, tá? Ele teve compaixão do miserável do Saul. Ele acompanha e espera Saul fazer o que tem que fazer. E aí Samuel concordou em ir com ele. Ele seguiu Saul. Ele, pai, você, eu acho que aqui é uma entrega também. Você quer ser honrado entre os homens. E é isso que você vai ter, honra dos homens apenas. Você quer ficar bem, a tua preocupação é consigo, não é? É uma entrega. Porque ele está rejeitado. E ele quer honra para ele ainda, diante dos anciãos. Eu lembro daquele texto que Deus fala, né? Que eles desobedeceram enquanto Deus entregou Romanos eles 1. às paixões. Deus entrega as paixões. A desobediência é tão explícita que Deus entrega. Então, 32. Diz Samuel: trazem-me aqui Agag. Tem que resolver isso, né, gente? Rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante disso. Certamente já se foi a amargura de morte. Olha o Agag. Poxa, ainda bem me chamaram aí, esse cara aqui agora vou pegar leve, agora vai ser tranquilo, o senhorzinho velhinho me chamando, agora pelo menos passou aí a fúria deles. Diz, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim como você tirou o filho das mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Despedaçou. Samuel faz o que Saul fez. Acabou. Então Samuel foi a Ramá, casa dele, e Saul subiu a sua casa a Gibeá, em Gibeá de Saul. Há separação de fato aqui. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Acabou Saul. Porém tinha pena. Olha aí Samuel. Samuel não se alegra, não fala bem feito. Samuel tem pena. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. De novo, o Senhor lamenta. O Senhor se entristece pelo que aconteceu. Uau! Que texto, hein? Que pesado, né? Esse é o fim de Saul, mas ele não morre. Já vê que ele vai perseguir Davi muito. Mas aqui acabou o reinado dele. Mas ele ainda fica assim. Literal. O termo é forte mesmo. É forte mesmo. Não, mas ele continua. Não, o despedaçou. Despedaçou. Samuel, o termo é forte assim. Acabou com Agar. Tá? Eu dei risada porque eu lembrei daquele. Eu não lembro quem que era o personagem, mas que as entranhas. Eglon. Do destino. O Eude ganhou. Isso. A saia, tudo, né? A imagem foi forte na minha cabeça. Gente, rapidinho. Esse é longo, mas só quero falar aqui, só os pontos inéditos aí. A estrutura do nosso texto: o Senhor, por meio de Samuel, ordena a Saul que destrua totalmente, ok? Saul derrota, mas poupa Agag, os melhores dos rebanhos.
versículos 4 a 9. Samuel confronta Saul em sua desobediência e Saul se justifica, né? O povo trouxe, eu matei uma parte, pelo menos, né? Eu matei muito, mas o Agag eu trouxe, os dois também. Saul é rejeitado como rei pelo Senhor, 24 a 31. Samuel executa Agag e se separa de Saul. Samuel também rejeita Saul, tá? Vamos lá, sobre o que o texto está falando. Ah, muita coisa, sim, mas tem algo central aí. Mas a desobediência de Saul. Sobre os pecados que levaram A Deus a rejeitar. rejeição de Saul, certo? Em geral, o texto é a rejeição de Saul. Então, o texto está falando sobre os acontecimentos que envolveram a rejeição de Saul pelo Senhor. O centro aqui é Deus rejeitou Saul. Isso é o centro. O resto está submisso a isso. O que acontece para essa rejeição. Tá? E aqui eu resumo rapidinho, ó. Olha lá. O texto está dizendo que o Senhor, por meio de Samuel, ordena a Saul que destrua totalmente os amalequitas. Saul os derrota, mas poupa Agag e o melhor dos rebanhos. Sabendo pelo Senhor da desobediência de Saul, Samuel confronta, mas Saul se justifica de seus atos. Samuel então declara a Saul que o Senhor o rejeitou como rei. Executa Agag e se separa de Saul para sempre. Esse é o resumo. Isso são os acontecimentos que envolveram a rejeição. Uma ordem de uma guerra, Saul não cumpre essa ordem, Samuel confronta, Saul se justifica, Deus rejeita, Samuel mata, finaliza. Sofia, O que o texto está nos ensinando hoje? obediência é melhor que Sim, obediência é melhor que sacrifício. Não jogue na loteria. Vamos lá. Pense aí, ó. O texto está falando sobre a rejeição de alguém. Certo? A gente não pode rejeitar as ordens claras. Obediência. Então, a palavra obediência ou desobediência tem que estar no ensino, certo? Tem que estar. Porque aqui é claro que isso tem que Deus estar. exige obediência do seu povo. Porque senão vai ter. Agora, eu preciso olhar para o que veio antes desse texto. O que veio antes desse texto? Final do capítulo 14. O resumo da vida de Saul. Ganhou de várias pessoas, vários povos ali, teve filhos, né? Foi útil. Então eu estou olhando também para o final do 14. E por que veio uma história assim depois? Ó? Acabou o 14, pô, Saul legal, né? O 14 termina com um cara legal, ganhou muito. Só que vem agora a rejeição dele. Então o que eu coloquei de ensino do texto é: o Senhor rejeita os líderes. E aqui é que eu não quero só falar de líderes. Então, é para você ir por Orlando essa aula de hoje. Não. Como feitos à imagem e semelhança de Deus, né, nós recebemos também a função de reinar. Adão foi um rei no jardim. Claro, submisso ao Senhor. Ele teve domínio sobre os animais. Adão foi dado. Então, como descendente de Adão, nós temos esse ofício real. Mas aqui é um líder, claro. Então eu tenho que olhar para a liderança também, mas não só. Então eu coloquei: o Senhor rejeita os líderes ou aqueles que andam em desobediência deliberada, ou seja, proposital, à sua palavra, e sem arrependimento. Ainda que estes tenham sido usados em favor do povo de Deus. Eu conectei com o final do 14. O final do 14 Saul foi usado por Deus. Só que Deus rejeita também, viu? Quem anda em desobediência deliberada e não se arrepende. Qual é o único pecado na igreja que é passível de exclusão, de rejeição? Falta de arrependimento. Isso faz lembrar quando Jesus fala das ovelhas, as ovelhas e os bodes. E aí fala, mas Senhor, eu expulsei os pães. Boa, eu vou citar isso no Cristo no texto. Tá.
Mas olha só, o que eu quero dizer aqui é que, então, Deus me rejeita, porque eu ando em desobediência todo dia. O que te diferencia de um ímpio? Isso aqui, não é? O que é um apóstata? É um que anda em desobediência e não se importa com isso. Saul quer honra para ele. Depois de tudo, ele fala: eu quero que você me honre ainda entre os anciãos. Saul não tem arrependimento. Saul é deliberado. É teimoso na sua rebeldia. Mas ele foi usado por Deus. Mas Deus rejeitou. Ele foi rejeitado como líder, e nós temos que pensar nisso. Não como somente líderes. É uma verdade eterna que Deus vai rejeitar aqueles que o desobedecem e não se arrependem? É uma verdade eterna isso. Qual é o chamado do Evangelho? Creia aí. Se arrependa. Creia e se arrependa. Um dos sinais que a pessoa tem no Espírito Santo. Um dos sinais de vida de um crente é arrependimento constante. Não é perfeição moral. A gente vai ver que Davi peca muito feio. O que Davi faz? Pequei contra ti somente. Quando Natan põe o dedo na cara dele e fala: sou eu mesmo. Escreve o Salmo 51. Lá não é o Salmo 51, se não é um crente escrevendo o Salmo 51, para ser cantado no culto. Canta o meu pecado, para todo mundo ouvir, para ninguém fazer. Isso é Davi. Ele precisou de alguém mostrar. Precisou. Porque ele não via. Samuel fez a mesma coisa que Natan fez. Aí, mas aqui é o Adão. Não, mas o povo pegou. Não, mas é para sacrificar. Eu não quero sacrifício. Eu faria uma sub-aplicação aí. A nossa desobediência deliberada nem sempre custa a nossa vida. Mas nós perdemos muitos privilégios com Deus. Perda de privilégios com Deus por causa de desobediência. É uma aplicação deliberada. Nós perdemos privilégios. Nós sabemos que não tem que fazer, a gente faz, a gente perde privilégios. Saul perdeu o privilégio. Mas ainda assim foi alguém usado. Isso no texto, olha que bonito, gente. Quando eu comecei a ver, falei: nossa, como tem Cristo aqui. Difícil ver, né? Vamos ver a tipologia. Quem aqui é o tipo de Cristo? Saul ou Samuel? Samuel, certo? Saul não pode ser, Saul é contraste. Tá? Quem que é tipo de Cristo? Samuel. Antes de eu mostrar, o que Samuel faz que Cristo faz? Vamos lá. Um dia Cristo vai julgar. Apocalipse diz que a ira do Cordeiro vai chegar. A ira do Cordeiro vai chegar. Jesus vai vir em ira contra os inimigos de Deus. Quem era Amaleque? Nós temos então um cumprimento disso em Cristo. O que mais que Samuel faz que Cristo faz no texto? Ele mostra. Excelente. Cristo confronta os líderes. Olha só, Samuel é um tipo de Cristo. Confronta a liderança de Israel em sua desobediência à lei de Deus e em sua hipocrisia. Não é isso? O que Jesus mais fez com os fariseus? Vocês são hipócritas. Externamente vocês querem sacrificar ao Senhor, né? Vocês são sepulcros por dentro, caiados. Eles estão podres por dentro, mas querem mostrar religiosidade. Jesus faz o que Samuel fez. Por isso Samuel é um tipo de Cristo. Mateus 23, vamos lá: ai de vocês, fariseus hipócritas. A lado de fora está bonitinho, mas por dentro vocês são podres. O que mais? Como mediador, olha aí, Fê, Jesus comunica que Deus vai rejeitar os que andam em desobediência. Então lhes direi explicitamente: eu nunca conheci vocês estão rejeitados. Quem vai fazer isso? Jesus. Samuel comunicou a Saul: você está rejeitado, porque você pratica a iniquidade, você me rejeita. Então veja que a mesma função Samuel faz também, que Jesus faz. E aí, Eliseu, Jesus vai vingar seu povo dos inimigos de forma completa e final na sua volta, o dia da ira do Cordeiro. Olha o que diz Apocalipse 19:15. Ele vai pessoalmente com uma espada afiada pisar o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Gente, isso é Jesus Cristo, tá? Esse é Jesus Cristo. Quer falar? Eu lembrei
Jesus chorou. Legal. Samuel Lamenta por Saul. Boa, obrigado. Vou acrescentar. Jesus lamenta, né? Samuel lamenta também. Mas Jesus vai vingar os seus inimigos. Tem mais. Tem contrastes. Vamos lá. Ah, tá. É que eu escrevi, a única coisa que eu coloquei foi um contraste com Jesus sendo obediente. Isso. Excelente, Fernanda. Captou. Jesus é o perfeito rei que obedece perfeitamente. Jesus não faz pela metade, não é? Ele disse: eu te glorifiquei na terra consumando a obra que você me confiou. Eu fiz tudo, Deus, meu Pai, tudo, como o Senhor pediu. Jesus é o contraste. E aqui é interessante, olha só. Isso aqui, ó, há um tema aqui nesse texto que é sacrifício e obediência. Jesus, mesmo tendo obedecido perfeitamente, é um sacrifício que Deus aceita. Porque então Deus fala assim: eu não quero, o que Deus diz, né? Eu não quero o sacrifício, eu quero obediência. Em Jesus nós temos obediência e sacrifício. E Hebreus 10 vai nos dizer exatamente isso, olha só. Mediante a oferta do corpo de Jesus. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não se deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Sacrifício e ofertas, o Senhor. Olha lá, ó. Jesus, ele obedece perfeitamente e ele se entrega como sacrifício. Ele é a perfeita obediência e o perfeito sacrifício. O autor diz assim, ele citando o Salmo 40: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: então está aqui o corpo do sacrifício que o Senhor vai se deleitar. Sim, mas aqui no texto ele não quer o sacrifício daqueles animais que o Salmo. Porque o Senhor não se deleita em sacrifício sem obediência. Entendi. Agora entendi. Jesus é o sacrifício com obediência. Tá bom. Ele é o cumprimento desse tema que na Bíblia toda tem: sacrifício e obediência. É um tema que perpassa a Bíblia toda. Jesus é a oferta do corpo dele. Ele é o sacrifício obediente que Deus aceita. Então é legal a gente saber isso, né? Porque Jesus quer o sacrifício. Jesus não, Deus também quer o sacrifício. Ele quer o sacrifício, mas ele quer a obediência. Sim, o sacrifício é de Jesus. Mas o sacrifício, por exemplo, não sei se é questão de serve, mas o sacrifício de me negar. De negar aquilo que eu quero. Ok, é isso. Você morre para si mesmo. Morre para si. Mas você só pode fazer isso porque você está em Cristo. Sim, o Novo Testamento todo você consegue fazer isso em Cristo. Por si mesmo eu não consigo. E mesmo assim, a gente com Cristo, a gente quer fazer errado. Isso. Mas por amor a Cristo, Ele vai nos constrangendo. Exato. Para a gente morrer. Negar a nós mesmos. Morrer para o pecado. Foi longo hoje, o texto era longo, mas é muita coisa difícil hoje, né? Deus se arrepender, matar uma criança de peito, é muito difícil isso. Mas fechamos aqui e, gente, a partir da semana que vem começa Davi. Então, atentos para Davi. Tem muita coisa no Novo Testamento, caminhos pelos quais Davi anda, que Jesus anda igual. A gente não percebe, nós vamos ver isso, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Pode.